com vocês no Salmo 30. Estamos falando sobre restauração. E a restauração que nós queremos falar nessa noite é sobre a restauração da alegria. E gostaria muito que você levasse esse título para a sua casa da mensagem: o choro é um visitante. O choro é um visitante, mas a alegria mora em nossas vidas. Então o choro é um visitante, é o tema da mensagem dessa noite. Irmãos, encontraram? Salmo 30 diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus, ó Senhor, porque tu me exaltastes e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. Em algumas traduções dizem: não serei abalado. Tu, Senhor, pelo seu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei: que proveito há no meu sangue quando desça a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, seu meu auxílio. Tornaste o meu pranto em alegria. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Ele começa a fazer uma promessa para Deus: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. E ele termina também dizendo que: Deus meu, eu te louvarei para sempre. Deus, em nome de Cristo Jesus, foi lida a tua palavra. Pedimos a Deus que ela seja aplicada de forma inteligente, de forma viva, eficaz. Possamos, ó Deus, sair daqui entendendo essa mensagem. Deus, se porventura estiver alguém aqui escravo da infelicidade, que habita na sombra da vida, aqueles, ó Deus, cuja alegria já são momentos de raridade, o Senhor possa transformar o choro, o pranto em alegria, que haja restauração de alegria, de sonhos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como nós vimos aqui, é um salmo de gratidão. Na verdade, quando esse salmo ele é dividido na Idade Média, o autor da divisão, para tentar facilitar a leitura, ele coloca alguns subtítulos. Então, gostaria que os irmãos entendessem que esse subtítulo ele não é a Bíblia. Igual que, por exemplo, no meu subtítulo está escrito: um salmo de Davi para dedicação do templo. Davi morreu antes do templo ser edificado. Então essa com certeza não poderia ser a música ou a poesia que for cantada ou entoada no dia da inauguração do templo. Quem compôs a música para a inauguração do templo, segundo Flávio José, foi Asaf, que já estava aposentado. Então Salomão revogou a sua aposentadoria para que ele estivesse novamente na ativa, e durou 7 anos para fazer a música, para compor a música da inauguração do templo. Segundo alguns historiadores, ele nem chegou a cantar tudo, porque a glória de Deus, audível e revelada, entrou e assumiu a liderança daquele templo. O verbo hebraico usado ali é nabi, ou navi, que significa delirar. Diz o texto que cerca de 400 profetas não conseguiram ficar de pé. Tamanha a glória de Deus que estava naquele lugar. Então, só para os irmãos entenderem que este
enunciado aqui, ele não é a Bíblia, não faz parte original da Bíblia. A Bíblia é o Salmo 30 que nós lemos. E nós vimos aqui que é um salmo de gratidão. E percebe-se, irmãos, que não é fácil ser grato por alguma coisa no dia de hoje. As pessoas sempre acham que Deus está devendo alguma coisa. Nós sempre pensamos que Deus tem que fazer alguma coisa por nós. Nós sempre pensamos que aquilo que as pessoas fazem por nós não é suficiente. E nós queremos que elas façam mais. As pessoas olham para nós e acham que é obrigação de nós estendermos as mãos. Então, num mundo egocêntrico, ingrato, como o de nossos dias, é difícil encontrarmos pessoas gratas, altruístas, pessoas que estão satisfeitas com a vida, com aquilo que tem ou com aquilo que é. E o salmista Davi aqui, em agradecimento ao Senhor pelo livramento da morte, escreveu esse salmo, que é muito conhecido, principalmente o versículo 5, que diz que um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E este salmo mostra a gratidão que tinha um homem segundo o coração de Deus, pelo Senhor que o havia livrado da morte. O texto hebraico aqui, irmãos, quando nós pegamos esse salmo aqui, na linguagem hebraica, e nós o lemos, ele diz assim: o choro vem fazer uma visita à noite, mas a alegria vem morar pela manhã. Olha que interessante. Por isso que o tema dessa noite é o choro é um visitante. E quando nós lemos esse salmo aqui em hebraico, ele diz assim: o choro ele vem fazer uma visita à noite. Ele é apenas um visitante na minha e na sua vida. Mas a alegria vem fazer morada pela manhã. Ou seja, ele apenas nos visita. Mas a alegria é um habitante permanente em nossas vidas. E a vida é um percurso que nós fazemos do berço até a sepultura. E nessa jornada, escalamos montanhas rochosas, atravessamos pontes estreitas, sobre rios caudalosos. Vivíamos num mundo hostil, marcado pelo pecado, um mundo anti-Deus, um mundo que conspira contra Deus. Cruzamos desertos escaldantes, que nos cansam, que nos faz sofrer. Não estamos em casa. Esse mundo não é a nossa habitação, irmãos. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos peregrinos. O apóstolo Paulo tem uma ideia de que ele estava aqui num acampamento. Que o acampamento é algo de passagem. Irmãos, acampamento não é uma coisa boa? Irmãos, o primeiro dia que marca o acampamento, sai daqui na sexta e volta no domingo, por exemplo. Na sexta-feira, irmãos, na madrugada de sábado, 2 horas da manhã, os jovens estão tudo na piscina, tremendo frio, e chamando a gente para entrar. 2 horas da manhã, aquela farra, aquela festa, ninguém dorme. Aí depois começa a cantar, irmãos. Às 7 horas da manhã está todo mundo de pé novamente, porque tem um culto, tem um café da manhã, quem chega atrasado não conta. Aí quando chega no sábado à tarde, irmão, nós vamos tomar banho. Irmãos, aqui é tanto de cabelo, parece uma peruca assim, tudo para todo lugar. Aí você começa a lembrar do banheiro da sua casa, começa a lembrar da sua geladeira, dá uma saudade, irmãos. Tem alguns irmãos que parecem que comem balão com repolho, quase mata a gente à noite, cobertor flutuando assim à noite. Aí a saudade aperta, dá um desespero, irmãos. Eu lembro da Visitador 80 e dá vontade de voltar correndo. E no domingo, irmãos, nós já estamos com saudade do próximo acampamento, mas estamos felizes que nós vamos voltar para casa. Essa é a ideia que Paulo tinha. Vamos morar nessa terra é muito bom, mas nós estamos aqui de passagem. O verdadeiro lar, irmãos, é na glória. Então por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos peregrinos. Paulo vai dizer que nós estamos acampando. Quando ele diz é chegada a hora da minha partida, ele está dizendo eu estava no acampamento, mas agora eu vou para casa. Aqui, irmãos, não é o nosso lar, como eu disse. E mesmo quando nós celebramos as nossas vitórias, temperamos nossas alegrias com lágrimas amargas que rolam pelo rosto. A nossa alegria, ela parece ser muitas vezes a menor parte. Muitas pessoas não vivem naquele processo da luta, da tribulação,
E ali anos na tribulação, anos e anos e anos, até a chegada da vitória. Então parece que a maior parte do tempo é a tribulação que impera em nosso ser. Então até quando nós temos vitória, nós a temperamos com as nossas lágrimas que descem pelo rosto. Nós não estamos num parque de diversão. Aceitar Cristo não é pegar um cartão, um green card que nos dá direito a andarmos em vários brinquedos, comermos pipoca, algodão doce, tomarmos picolé. Mas a vida cristã, ela se desenvolve num campo de guerra, onde a cada dia nós temos que lutar contra o pecado, contra nós mesmos, contra o sistema mundano. A vida não é indolor. A vida é difícil. Enquanto nós caminhamos rumo ao nosso lar, irmãos, enfrentamos ameaças que vêm de fora e pressões que brotam de dentro. São muitas pressões de fora, irmãos, que tentam nos afastar do Senhor. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui se houve dificuldade para algum irmão que está aqui nessa noite, alguns vão levantar as mãos. São pressões que vêm de fora. Sem contar, irmãos, as pressões que vêm de dentro. Nós somos seres emocionais. E tem momento, irmãos, que nós ficamos enfesados, não queremos saber de nada. Tem momento que não dá vontade de vir no culto, não, irmãos. Vamos ser hipócritas, não. Tem momento que dá vontade de ficar quietinhos num buraco, num quarto escuro. Tem momento que a gente pensa, o que eu vou fazer lá hoje? Há momentos em nossas vidas, irmãos, que é difícil estarmos aqui. Eu falei para os irmãos um dia que eu falei para minha esposa, eu só vou à reunião hoje, à celebração, porque eu sou pastor da igreja. Que infelicidade, irmãos. Aí cheguei aqui como fariseu, levantei as mãos, comecei a adorar. Aí o Espírito Santo me perguntou, você está me adorando só porque você é o pastor da igreja ou porque eu sou digno? Aí já deu vontade de enfiar debaixo do banco, tanta vergonha que deu, parece que todo mundo sabia. E o pior é que estava por vir, estava chegando a hora de eu pregar. Aí como é que prega com um barulho desse? Aí na hora o Espírito Santo falou, você vai pregar porque o meu evangelho é poder e transformação para aqueles que ouvem e creem, ou porque você é o pastor da igreja? Eu não consegui, irmãos, eu pedi perdão para a igreja. E eu entendi, irmãos, que ele é digno. Que ele multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Então, irmãos, nós precisamos ser reais com a gente mesmo. Nós somos acuados por muitos inimigos, ameaçados por perigos. Hoje mesmo a nossa irmã quer fazendo a obra do Senhor aqui na igreja. Nós ela não estava no boteco, ela não estava passeando no shopping, saiu aqui da igreja. Depois do ensaio, 2 meliantes ela assaltou. Levou a bolsa, os cartões de crédito, dinheiro que tinha, celular, fazendo a obra do Senhor. Então, irmãos, nós somos ameaçados por muitos perigos. O dia que eu fui abrir a congregação de Piracicaba, nós anunciamos na cidadezinha, rapidamente todo mundo ficou sabendo. Algumas pessoas foram lá para o campo jogar bola, irmãos, que era o local do culto, às 14 horas. Para quando nós chegássemos ali para cultuarmos o Senhor, eles começassem a atirar em nós. E eu fui assim mesmo, irmãos. Eu não sabia dessa história, fiquei sabendo depois. Talvez eu não teria ido. Cheguei lá, irmãos, pedindo eles uma maior inocência para eles dar licença, que a gente gostaria de cultuar o Senhor. Eles abaixaram a cabeça e foram embora em fila. Estavam ali destinados a atirar em nós. Aqui no centro da cidade, uma vez a empresa que eu trabalhava, o rapaz arrumou uma confusão com um gerente comercial. Eu fui lá fazer uma entrega e o rapaz estava tão nervoso que no final da nossa conversa eu comecei a conversar com ele, pedir perdão pela firma. Falei para ele que era crente em Jesus Cristo. Não, você acredita que o cara estava armado para atirar em mim? O que eu tinha a ver com a briga dele? Então, a cada momento, irmãos, nós somos ameaçados pelos inimigos.
mas em todos os momentos nós vemos a mão do Eterno nos livrando. É nesta hora, irmãos, que nós sentimos tristes, abatidos, achatados, debaixo do rolo compressor da angústia. As lágrimas quentes molham nosso rosto, inundam nossa alma. Um lençol cheio de cinza nos cobre da cabeça aos pés. Morrem nossos lábios os vivos de júbilo. Nossos recursos acabam, nossas forças entram em colapso. Para entendermos esse salmo, precisamos começar pelo meio. Nós precisamos começar, irmãos, pelo versículo 6. A poesia hebraica, ela não se preocupa em colocar rima, em colocar uma ordem cíclica ou uma ordem cronológica. Ela coloca o estado de espírito. Então, para nós entendermos esse salmo, é necessário começar no versículo 6, o antes. Por que Davi ficou dessa forma? O versículo 6 diz assim: eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Outras traduções aí dizem, não serei abalado. Não serei abalado. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e eu fiquei perturbado. Olha que interessante, irmãos. Por que Davi chegou nesse colapso? Em primeiro lugar, irmãos, porque ele disse que ele jamais seria abalado. Ele confiava na sua própria força. Ele confiava na sua espada. Ele confiava no título de rei que ele tinha. Ele confiava no dinheiro que ele havia amealhado durante toda a sua vida. Davi estava confiando nas suas posses. Então, irmãos, ele vai dizer: jamais serei abalado. Davi se sentia como esses camaradas, irmãos, que vai para a academia, malha, depois passa na farmácia, toma 2 litros daqueles negócios Mega Max e compra uma camisa 3 números abaixo. Isso vai para a rua assim, parecendo um cabide. Davi se sentia desse jeito. Jamais serei abalado. Achava que nunca teria problema. Julgava excelente a sua situação. Davi jamais pensou, irmãos, que a enfermidade, que a dificuldade bateria na sua porta. E é bem verdade que na nossa agenda não há espaço para nós colocarmos as tristezas, embora elas sejam presentes em nossas vidas. Nenhum de nós, irmãos, colocamos aquele dia vai ser o dia da tristeza. Muitas pessoas, irmãos, são dessa forma. São abençoadas por Deus, prosperam, crescem, mas ficam insuportáveis. Mas eu conheci muitas pessoas humildes que pediam chuchu para o vizinho para comer. Hoje melhoraram de situação, passa na rua e finge que não nos conhece. Passa na rua de carro, se vai uma poça d'água, passa pertinho para jogar em nós. De tão orgulhoso que ficou. Este versículo aqui, irmão 6, mostra uma autoconfiança. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Irmãos, como é perigosa essa atitude, irmãos, quando a confiança não está baseada em Deus, e sim nas nossas posses materiais. É por isso que mesmo Davi vai dizer: uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Ele falava confiando em sua prosperidade. Há tantas pessoas hoje em dia, irmãos, mesmo entre os cristãos, que confiam nas suas posses materiais, fazendo delas o seu Deus, confiando nelas e pensando que a sua segurança está na sua prosperidade, está na sua força, está no seu diploma pendurado, está no seu empreendimento. Mas a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem e na força do seu braço. Mas bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor. Cedo ou tarde, irmãos, serão amargamente decepcionados,
Porque hoje podemos ser ricos, amanhã podemos perder tudo que temos. Não existe nenhuma garantia. A única garantia que existe, irmãos, para nós cristãos é que Deus é fiel. E isso nos basta. Estava lendo essa semana sobre algumas pessoas que sumiram da mídia, ou que tiveram muito dinheiro. Um dos trabalhões, irmãos, morreu tomando cachaça, irmãos. Um homem que já teve muitas posses, morreu na miséria. Dadá Maravilha jogava futebol. Foi morar no Mineirão. Depois fez umas propagandas para a tenda, ganhou um apartamento. Mas teve que quebrantar. Garrincha, irmãos. Quem nunca ouviu falar de Mané Garrincha? Morreu em total miséria também. Bêbado de um gambá. Estava vendo a semana no Balanço Geral um rapaz chamado Renato, que era tecladista da banda Legião Urbana. Tinha o Renato Russo, que era o vocalista, e Renato, que era o baixista. Se separou da esposa, chafurdou no mundo das drogas. O pai é advogado, os irmãos todos bem-sucedidos, decidiu ir morar na rua e morreu de overdose semana passada. Ai, que batismo! Carregava o título de o 8º homem mais rico do mundo. Está com os bens tudo empenhorado. Aqui no FMG tinha um rapaz lá chamado Chumbinho. O apelido dele é Chumbinho. Ganhou no Orocapa, irmãos. Uma bolada grande. Comprou um Monza velho, um restaurante para a esposa. Nós não sei onde ele arrumou tanto amigo. E um mês depois estava mais duro que um coco, pedindo R$10 emprestado. Ele pedia R$10. A R$10 emprestado. Pedindo R$10 emprestado. Por isso, irmãos, que Davi aqui está dizendo: quando eu estava na minha prosperidade, eu dizia, jamais serei abalado. Só que agora, voltando para o versículo 1 e 2, nós vamos ver que houve uma peste, uma infecção, e ele foi acometido por uma doença muito grave, doença gravíssima. E Deus o curou, irmãos. Ele estava prestes a descer a cova. Deus vai o redime da cova. É interessante, irmãos, que ele diz que quando Deus, olha para o versículo 7 que fala: Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e eu fiquei perturbado. Irmãos, foi só Deus que cobriu o rosto de Davi e ele ficou perturbado. Sabe por que você não foi à loucura, você ainda não quebrou? Porque o rosto de Deus está resplandecendo sobre a sua vida. Sabe por que nós não nos desesperamos, irmãos, e mandamos tudo para o alto? Porque o rosto do Senhor resplandece sobre as nossas vidas. Davi entendeu isso de uma forma muito amarga. Ele achava que era a prosperidade dele que o fazia forte. Aí de repente Deus cobre o rosto dele e fala: Senhor, eu entrei em perturbação quando o Senhor escondeu o rosto de mim. Muitas vezes, irmãos, Deus esconde de nós a sua face para nos ensinar alguma coisa. O sofrimento na vida do cristão, muitas das vezes, ele é pedagógico. Quantas vezes Deus vira um pouquinho o rosto para que nós possamos entender que só nele, para ele, por ele são todas as coisas. Que ninguém é forte em si mesmo, que ninguém tem vida própria. Que a misericórdia do Senhor que é a causa de não sermos consumidos. E são elas que se renovam a cada manhã. Até nós entendemos, irmãos, que hoje podemos estar com beleza, temos dinheiro, temos vigor, mas se o Senhor tirar de nós o seu rosto, nós nos perturbamos. Entramos em total desespero. E ele entendeu. Olha o que Deus vai falar com ele. É o mesmo texto de Jeremias 22, 21. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei.
Este tem sido o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvidos à minha voz. Mas é difícil muitas das vezes a pessoa ouvir Deus quando ela está na prosperidade, quando tudo vai bem. Via de regra, irmãos, corremos para Cristo quando o jacaré está abraçando, quando as coisas estão indo de mal a pior. Só que Jeremias, depois que ele entendeu isso, irmãos, ele começa, na verdade, Jeremias e Davi, eles começam uma exaltação ao Senhor. Ele vai dizer assim: Deus me devolveu a vida, eu estava na sepultura, e Deus me devolveu a vida. Há um sentimento de gratidão agora, irmãos. Quando nós voltamos para Deus, Ele tira as nossas vestes de tristeza e coloca vestes de louvor. Quando nós voltamos para o Senhor, nós começamos, irmãos, a agradecê-lo, não pelo que Ele faz, mas por Ele estar conosco. Quem tem filho pequeno sabe que é muito difícil um filho chegar de uma forma voluntária e dar um beijo. Geralmente, como pai, a gente já fala assim: o que você está querendo? Deve ser um cartucho novo, um CD novo de videogame. Mas quando nós voltamos para Deus, a nossa maior alegria, irmãos, é de ter a nossa gratidão por Ele, sem nada para pedir, simplesmente chegar e agradecer pelo dom da vida. Agradecer, irmãos, porque se Ele voltar hoje, nós estamos na glória. Agradecer, irmãos, porque a graça dele nos basta. Agradecer, irmãos, porque de geração em geração Ele tem sido a porção da nossa herança. Agradecer, irmãos, porque o mundo está em guerra, mas nós cremos que Ele está no trono e nós vivemos em paz. Agradecer, irmãos, porque ninguém nos obrigou a estar aqui, mas nós viemos aqui. Lá em Jeremias 3:21, Lamentações, quando ele fala assim: Senhor, eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. A cidade estava totalmente desolada. O cativeiro assírio já havia acontecido em 723. Em 586, o cativeiro babilônico, Deus havia dado 130 anos para a nação se arrepender, mas eles não quiseram se arrepender. O povo estava confiando no bordão quebrado que era o Egito. O povo estava queimando incenso às rainhas dos céus. O povo havia se afastado de Deus. Jeremias, ele viu tanto o pré-exílio, passou pelo exílio, e depois do pós-exílio ele continuou profetizando. E é interessante, irmãos, que ele não via, olhava para o lado, só via desespero, não havia nada que ele pudesse segurar, todas as tábuas da salvação já haviam ido embora. Ele fala: Senhor, eu quero trazer na minha memória aquilo que pode me dar esperança. E lá no versículo 22, irmãos, ele começa a dizer: a benignidade do Senhor jamais acaba, e as suas misericórdias não têm fim. Ele imaginou o que é isso, irmãos? A bondade do Senhor não acaba. Não acaba. Bom, já que quando temos um perfume que gostamos muito, ele está no finalzinho, dá vontade até de pôr água assim para encher de novo. A bondade de Deus não acaba. Pode usar à vontade. E as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Então é como se Deus colocasse 5 trilhões de misericórdia na sua conta de manhã. Aí você gasta a vontade da misericórdia, aí quando chega no outro dia ele repõe o dinheiro, ele repõe o saldo da misericórdia, 5 trilhões novamente, se renova a cada manhã, e diz que grande é a tua fidelidade. Quantas vezes eu e você somos infiéis com Ele, mas Ele permanece fiel? Quantas vezes nós o deixamos, mas Ele jamais nos deixa? Quantas vezes nós damos as costas para Ele, mas Ele está sempre com os braços abertos para nos abraçar? Porque Ele é fiel. E Ele continua dizendo: a minha porção é o Senhor. Que coisa maravilhosa. Ele está dizendo o seguinte: eu não tenho dinheiro em caderneta, eu não tenho dinheiro investido. A minha porção é o Senhor. É o Senhor que eu tenho como herança. Diz a minha alma: portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Para a alma que o busca, bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Como é bom, irmãos, ter esperança no Senhor.
Aquele que não tem esperança já morreu e nem sabe. A esperança é a noiva dos rebeldes. A esperança, irmãos, faz com que todo medo caia por terra. A esperança nos dá motivação para vivermos. Essa semana eu estava estudando sobre o Holocausto, assisti até aquele filme de A Lista de Schindler. Teve um teólogo chamado George Moltmann, as pessoas chamam ele geralmente Moltmann, escreveu a Teologia da Esperança, e ele diz lá que as únicas pessoas que sobreviveram ao Auschwitz, ali no Holocausto, são as pessoas que tinham esperança, as pessoas que queriam sair dali, aqueles que tinham esperança em Deus, conseguiram superar todo aquele banho de sangue. Se você tem esperança em Cristo nessa noite, você terá vitória. Compõe um salmo, então, irmãos, ele diz que Deus transforma o luto dele em dança, que transforma a tristeza em alegria. Tem um versículo da Bíblia, irmãos, que diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Esse é o verdadeiro cristão. O choro veio visitá-lo, mas no outro dia teve que juntar as coisas e ir embora, porque a alegria veio para fazer morada. A alegria veio para ficar. É por isso que Jesus diz, irmãos, eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim nunca mais terá fome novamente, porque o pão da vida veio para fazer morada. Por isso que ele diz, irmãos, eu sou a água da vida, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede, porque ele veio para fazer morada. O Deus Todo-Poderoso habita em nós. Ele converte o nosso pranto em alegria. Ele arranca o nosso saco de cinza e nos cinge com vestes de alegria. Ele tira os nossos pés de um tremedal de lama e nos coloca sobre uma rocha firme, que não é escorregadia, que o inimigo não pode tocar. Ele afasta, irmão, de nossos lábios os gemidos, as murmurações, e enche os nossos lábios de alegres cânticos. É por isso que nós podemos cantar até mesmo na noite escura da alma, porque Ele está conosco, porque Ele é a porção da nossa herança. Deus levanta o nosso espírito abatido e nos inspira a cantar louvores até mesmo nas noites escuras da alma. Essa mudança, irmãos, não procede da meditação transcendental, mas vem daquele que transcende o Todo-Poderoso. Esse vigor não vem da religião, mas vem do conhecimento de um Deus vivo que ressuscitou e está aqui nessa noite caminhando no nosso meio. Glória a Deus. Jesus está aqui, irmãos. Isso é um fato. Não procede da terra, vem do céu. Não vem da filosofia, vem da palavra de Deus. Não vem da psicologia, da autoajuda, mas vem lá do alto, do trono de Deus para nossas vidas. É por isso que o salmista nos mostra essa gloriosa mudança operada por Deus, irmãos, em sua vida. Converteste o meu pranto em alegria, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. É por isso que o cristão tem sempre uma palavra de adoração ao Senhor. Ele vai dizer, irmãos, que ele foi tirado da sepultura. Por isso que ele também vai dizer no Salmo 23:4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Aleluia. tu estás comigo. Aleluia. Ele está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu tenho muito dinheiro. Mas ele está dizendo, porque tu estás comigo. É porque a presença do Senhor está conosco. Mas quantas vezes Deus te livrou da morte? Quantas vezes Deus te tirou da sepultura? Só de 38 aqui que eu vi, irmãos, umas 3 vezes para mim. Ladrão nem se fala. Ladrão só não rouba o que é deles. Várias vezes. Princípio de afogamento na lagoa muito funda 3 vezes. Enfermidades nem se conta. Eu havia anunciado que eu precisava fazer os exames aqui, irmãos, e para a glória do eterno Deus. Fiz os exames, alguns deram bem alterados. Só que o que estava mais me preocupando foi um nódulo, um caroço que apareceu. E todas as vezes que eu apalpava, eu percebia que esse caroço estava crescendo grandemente.
E lá em Pirapora eu falei para minha esposa, nem para ela havia falado. Ela viu a minha preocupação, falei para ela, estou muito preocupado por causa disso, vou fazer alguns exames. E agregado a isso, irmãos, ainda vi uma dor muito grande no local, ardia, porque ele ia crescendo. E eu orei, irmãos, descansei em Deus. Hoje, antes de vir para cá, eu resolvi procurar o caroço, irmãos, eu não achei. Comigo ele não está mais. Quantas vezes, irmãos, Deus tira a nossa alma da cova? Quantas vezes Ele nos redime? Coisa, irmãos, que nós nem sabemos aqui na terra, só vamos descobrir lá em cima. Talvez hoje a sua alma está batida, suas noites têm sido tenebrosas, suas lágrimas têm sido o seu alimento. Mas eu quero te dizer, não desanime, não desista, não jogue a toalha. Deus pode mudar a sua vida nessa noite, dar um sinal de seu favor em sua família, manifestar a glória dentro da sua casa e transformar aquele marido seu filho, também seu choro em alegria, em espírito angustiado, em cânticos de louvor. Lembre-se que o choro vem para fazer uma visita à noite, mas de manhã a alegria vem para fazer morada em nossas vidas. Isso quer dizer que o choro tem data de vencimento. Isso quer dizer que o sofrimento tem um dia de terminar, que ele não é eterno. Se você e eu voltarmos para Deus, Ele transforma as nossas vestes de pranto, de tristeza e dor em vestes de alegria, em nova vida. Poderemos exaltá-lo, poderemos exultar em Deus. Então que nessa noite você sai daqui com esse entendimento. A tristeza pode até vir te fazer uma visita à noite, mas pela manhã a alegria virá para fazer morada na sua vida. E quem está falando isso é a palavra de Deus, não sou eu. Eu gostaria de perguntar, irmãos, talvez tenha alguém nessa noite, dentro dessa angústia que eu falei. Ansiedade significa estrangulamento, aquele nó que dá na garganta. São inimigos externos e internos. Sabe, nessa noite, a tristeza resolveu te visitar. Você tem vivido uma vida que está abaixo da média de Deus. Estava lendo hoje um rapaz passando, um ovo de águia caiu, saiu rolando. A águia não colocou de uma forma muito segura. Para que não perdesse aquele ovo, aquele homem pegou e colocou debaixo de uma galinha. Nasceram os pintinhos, obviamente nasceu a águia também. E a águia ficava olhando para as outras águias lá no alto voando. E ela dizia, mas que desejo que eu tenho de voar alto, de experimentar as coisas lá do alto. E os pintinhos sempre diziam, mas você tem que entender que você nasceu pintinho. Você jamais vai experimentar as coisas lá do alto, porque você é um pintinho. Mal sabia ela que a natureza dela, no DNA dela, era uma águia. Deus também te fez para viver nas alturas com Ele. Deus não te criou para viver como um porco olhando apenas para baixo. Ele nos chama para as regiões celestiais. A Bíblia diz, se ouvirdes e quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Ele nos chama para estarmos nas alturas com Ele. Eu quero perguntar se alguém nessa noite quer entregar sua vida para Jesus ou reconciliar com Ele. Eu sei que você levantasse as suas mãos, nós queremos orar por você. Você que tem vivido marcado pela infelicidade, nós já temos uma pessoa, glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você encontre-se afastada de Jesus de Nazaré. Hoje é a noite de voltar para Ele. Há mais alguém nessa noite?
Jesus, ele quer não apenas te visitar, ele quer fazer morada. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Dr. Enéas Cabral diz uma frase muito interessante: com Jesus nós estamos feitos, sem Jesus nós estamos fritos. Há mais alguém nessa noite que queira entregar a sua vida ou reconciliar com Ele? Você não vai precisar pagar nada, você não vai sair daqui com um carnezinho para pagar alguma coisa, porque Jesus já pagou o preço por você. Gostaria de te chamar para dar um passo de fé maior. Vem aqui à frente, por favor. Enquanto a Jorge está vindo, se tiver mais alguém que queira ser aceito por Cristo, Ele está aqui com os braços abertos dizendo: eu te amo. Foi Ele que te trouxe aqui. Amém. Vamos a Nádia, ela frequentou a igreja aqui há muitos anos atrás, juntamente com a sua mãe, seu irmão, que partiu para a glória, a Renata também. Ela está compartilhando aqui que há algum tempo está tentando vir, mas não consegue. Mas hoje foi a noite que Deus bradou a vitória dela. A tristeza que havia vindo visitá-la está indo embora neste momento. Amém. E agora a alegria vem para fazer morada na vida dela. E essa alegria tem um nome, não é religião, não é igreja batista, é Jesus de Nazaré. E na presença dele a tristeza salta de alegria. Então nós queremos orar pela vida da Nádia neste momento, declarar a vitória de Deus sobre a vida dela, no lar dela, em nome de Jesus Cristo. Mas a Nádia está aceitando Jesus. Senhor Jesus, eu aceito como Senhor, Salvador da minha vida, me enche com Deus e escreva no livro da vida, e recebo meus pecados, pois sei que estão sendo perdoados no sangue de Jesus. Em nome santo de Jesus de Nazaré, nós queremos abençoar agora a vida da Nádia. Sabemos, ó Deus, que foi uma decisão consciente. Ela não está trocando de religião, ela está sendo aceita pelo Senhor. Ela está reconhecendo o sacrifício que Jesus fez por ela ali na cruz. Ela está nesta noite, ó Deus, destruindo a inimizade que havia entre ela e Deus, sendo reconciliada agora por um novo e vivo caminho chamado Jesus de Nazaré. Pedimos a Deus que a tristeza que havia vindo visitá-la bata em retirada para cima, e que a alegria faça morada agora na vida dela para todo sempre, ó Deus. Que o Senhor a prepare para o dia do arrebatamento e encha para a tua glória com o teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nádia, essa família é chamada. Seja bem-vinda à família. Deus abençoe a vida. Amém. O Senhor é bom, irmãos. E a misericórdia dele dura para sempre. Irmãos, nós também nessa noite queremos celebrar a ceia do Senhor. Quero chamar aqui à frente os irmãos que estarão nos ajudando na distribuição dos emblemas que simbolizam o corpo e o sangue do Cordeiro. Irmãos, a ceia do Senhor é um momento de muita alegria. É aquele momento que nós temos uma plena convicção no nosso coração que o túmulo está vazio, que a cruz não segurou o nosso Salvador, que a morte foi vencida, que o escrito de dívida que era contra nós fora cancelado, que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento e deles não se lembra mais, que nesta noite nós somos livres para celebrar, que nós fazemos parte de um novo e vivo caminho, que a igreja é viva porque Ele vive,
E que Ele está aqui nessa noite, passeando no nosso meio. Jesus é bom, irmãos, e Ele está aqui nesta noite. E a ceia do Senhor nos chama para olharmos para 3 tempos. Justificação. 3 verbos. Um no passado chamado justificação. Justificação, irmãos, é acreditar em nossas contas a justiça de Deus. Estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Aí Deus vem nos dar vida. Ele acredita na nossa conta a justiça que Cristo conquistou ali na cruz. É um outro processo chamado também no tempo, um verbo chamado santificação, que aponta para o presente, onde nós entendemos que a cada dia nós precisamos santificar mais ou menos. Parecemos mais com o filho, com o irmão mais velho, Jesus de Nazaré. E aponta para um tempo futuro chamado glorificação, onde Jesus voltará para nos buscar, para que nós tenhamos um corpo totalmente transformado. Seremos, irmãos, glorificados no dia do arrebatamento. Teremos um corpo incorruptível, um corpo que não estará mais sujeito a nenhum tipo de pecado. Então, nesse momento, irmãos, nós lembramos que Jesus nos justificou. O nosso pecado foi imputado. Imputação, irmãos, é um termo jurídico que significa acreditar na conta. Nossos pecados foram creditados na conta de Jesus. E a justiça de Deus em Jesus Cristo foi creditada em nossa conta. Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele olha a cruz, Ele olha o sangue de Jesus em nossa frente. O diabo vem nos acusar. Aí Jesus fala: Pai, é verdade tudo que Ele está dizendo, mas eu morri por Ele. Ali na cruz eu disse: está consumado. Quer dizer, está completo, não há mais nada a ser feito. Ninguém precisa mais acender vela. Ninguém precisa mais andar de joelhos. Ninguém precisa mais molhar o cruzeiro. Porque o sangue de Jesus é suficiente para nos libertar de todo pecado. E é nesta consciência, nesse entendimento, que nós queremos chamar a igreja agora a participarmos da mesa do Senhor. Quem pode participar da mesa do Senhor, irmão? Mesmo que você pertença a uma outra igreja, já foi batizado, está em comunhão com a sua igreja, você é convidado a participar da ceia do Senhor. Porque a Bíblia diz que a ceia do Senhor não é minha, não é da igreja batista, não é da igreja quadrangular, ela é do Senhor. Então, se há alguma coisa que você precisa reconciliar, irmãos, nós recomendamos que você vá e reconcilie primeiro. Não é nenhum demérito, não há nenhuma vergonha e você deixar de participar da ceia, porque tem algo que você precisa consertar. Se é algo que você precisa decidir neste momento, você pode fazer agora. Mas se é algo que requer, irmãos, uma restituição, se há algo, irmãos, que necessita de um pedido de perdão, de uma mudança de vida mais profunda, nós aconselhamos. Porque Paulo vai dizer que muitos estão doentes e muitos já dormiram por tocar indignamente no corpo do Senhor, por não saber servir. Então, nessa noite, como uma grande família, nós somos convidados a participarmos da mesa do Senhor. Nós vamos orar agora pelos emblemas que simbolizam o corpo do sangue de Jesus. Jesus, nós queremos te agradecer. Que o Senhor morreu naquela cruz por nós, enviado pelo Pai. Então o Espírito nos convenceu dessa morte vicária. E hoje nós somos livres do pecado, livres da maldade, livre do senhorio de Satanás, livre das correntes mundanas e satânicas. Somos livres para declarar que nós amamos o Senhor. Somos livres para celebrar. Somos livres, ó Deus, para dizer que temos uma nova vida em Cristo Jesus. Somos livres, ó Deus, porque o Senhor nos justificou. Estamos em um processo chamado santificação. E aguardamos a glorificação quando o Senhor vier com teus anjos em glória. Deus, nos dê essa consciência de família que somos. E pedimos, Senhor Deus, que a bondade e a misericórdia do Senhor reine em nossos corações. Que a cada dia possamos parecer mais com Jesus de Nazaré. É o que nós pedimos no teu nome, Jesus. Amém. Ao receber, irmãos, todos aguardem para que possamos juntos participar da ceia do Senhor.
véu se rasgou. Quando nós falamos que o véu se rasgou, é interessante que a narrativa da Bíblia diz que ele rasgou de cima para baixo, mostrando que não foi nenhum ser humano, nenhum sacerdote, nenhum escriba, nenhum fariseu que foi lá rasgar, mas foi a iniciativa do próprio Deus. O próprio Deus tem a iniciativa de rasgar o véu. Antigamente, apenas um homem representando a nação podia entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, para ter acesso à presença de Deus, para pedir que Deus estivesse perdoando o povo, abençoando o povo e andando junto com o povo. Mas quando o véu se rasga, Deus está dizendo: eu estou indo até vocês. Agora estou indo até vocês por intermédio de Jesus no fim. Através de Jesus, irmãos, o muro de separação, de inimizade que havia entre eu e Deus, entre você e Deus, ele é desfeito. Ele se desfaz. Por isso que João 15 vai dizer que nós somos amigos de Deus. Na terra é muito comum as pessoas dizerem assim: eu tenho amigos influentes. Sabe com quem você está mexendo? Eu sou amigo do desembargador tal. Não, nosso maior amigo, nosso melhor amigo é Jesus de Nazaré. Aleluia! Glória a Deus! João 15 diz que ele não nos chama de servos, mas de amigos. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Não apenas amigos, mas irmãos de Jesus, filhos de Deus. João vai dizer que ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas nós já somos filhos. Filho de Deus é o maior título que uma pessoa pode ter nessa terra, porque vai ecoar por toda eternidade. Bom, você já parou para pensar nisso? Deus te ama de forma incondicional. Ou seja, não depende de nada que você faça. Depende de nada que você faça. Quando ele olha para mim, para você, não tem nada que interessa para ele. Nada, absolutamente nada. Mas ele fala: eu te amo. Mesmo você não valendo, não prestando, mesmo você não tendo nada que me interessa, eu te amo de forma incondicional. Eu vou provar isso. Vou enviar meu único filho a morrer por você naquela cruz. Somos alvo do amor de Deus. Ele me ama, Ele ama você. Nós temos uma ideia de amor, irmãos, assim, muito barata. Uma ideia de amor muito distorcida. Mas o amor que a Bíblia diz que Deus tem por nós, irmãos, é um amor incondicional. Temos nada, absolutamente nada para oferecer para Ele. Não podemos pagar a nossa salvação, não podemos comprar, não podemos fazer nada que interesse a Ele. Mas Ele decidiu amar a mim e você. Então, com esse entendimento, nós somos uma grande família que o Pai nos ama. Nós vamos participar agora da ceia, sabendo que nós estamos agora diante de um momento muito importante, cujo sangue do Filho de Deus foi derramado naquela cruz para nos libertar de vez. E João vai dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então hoje não há nada que nos impeça de chegar perante o Senhor, porque Ele estendeu as mãos e disse: eu te amo. Foi Ele que estendeu as mãos, foi Ele que segurou em nossas mãos, foi Ele que enviou o seu Filho, foi Ele que pagou o preço, foi Jesus que morreu na cruz. Se dependesse de nós tivéssemos uma escada, a salvação fosse uma escada, não conseguiríamos subir um degrau. Por isso que Deus desceu na pessoa histórica de Jesus, morreu e ressuscitou. Nós somos amigos dele. Então, com esse entendimento, como uma grande família, vamos cear.
Jesus te ama, isso é uma realidade. Você entende que Ele te ama? Que não depende da cor da sua pele nem do seu saldo bancário. Simplesmente Ele te ama.